Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre a experiência de lei versus o que a gente pode falar sobre DPO, né? Parte de processo e organização da informação dentro das empresas como um todo. A gente vai chamar Carmina. Carmina, ela vem com essa pegada super legal. Vamos explorar vários segmentos, mas acho que o mais importante é entender qual foi o evento que ela foi, que é o melhor evento do mundo de segurança. Chama ela agora. Oi, Carmina, tudo bem com você? Tiago, um prazer estar aqui no seu canal, né? E espero poder colaborar aí, né? Nossa, você não tem noção o quanto eu estou empolgado para fazer essa apresentação para você, entender um pouquinho do seu universo, que é um universo tão novo, né? E tão vivido, né? Pela área administrativa e a área jurídica, né? Nesse processo todo, mas entendendo como é que a gente pode fazer o processo como um todo. O intuito é, quem é a Carmina, né? Explica quem é você, de onde você é especialista, como é que você pode dar um overview do todo? Tá. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que amo direito e amo tecnologia. E aí eu tô nessa pegada aí nesse mundo de direito cibernético desde 97, né? Eu sempre dei aula numa faculdade de tecnologia e durante esse tempo todo eu vim nessa caminhada, né? Eu acompanho e por isso que eu tenho uma atuação muito forte na parte de incidentes de segurança, porque eu acompanho essa evolução de crimes cibernéticos, os ataques. Então, eu sou uma... E, por consequência, a LGPD, para mim, foi algo que foi super natural, porque eu já estava dentro da área, né? E, assim, o meu conhecimento de tecnologia, por ensinar numa faculdade de tecnologia, contribui muito, não é? Então, eu trabalho com a adequação à LGPD desde 2019 e sou DPO também de várias empresas. Sou DPO as a Service, né? Tanto de empresas que atuam no mercado nacional como no mercado internacional. E é isso. Minha caminhada é essa, sou palestrante, sou professora, sou advogada. Isso vai ser muito bom. E depois eu vou passar o contato dela, tá, pessoal? Para quem quiser entrar em contato, chamar as empresas, quem tiver alguma dúvida, né, entrar em contato com a nossa professora, Carmen, para a gente poder conhecer um pouco mais. Carmen, tem uma grande pergunta sobre a lei de proteção de dados, né? Qual foi o ano que entrou a lei de proteção de dados e quando foi que entrou em vigor, literalmente, e quais são os riscos das empresas que ainda não estão aptas à lei de proteção de dados? Essa lei, né, ela foi sancionada em 2018, mas a gente passou por um período, né, de regulamentação de alguns aspectos, inclusive no que diz respeito à ANPD, né, que é o órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois a gente passou pelas normativas, né, então hoje a gente tem já estabelecidos os procedimentos de fiscalização das empresas, né? A dosimetria da multa, ou seja, como a multa vai ser aplicada, de que forma, porque a lei já dizia que era só, ela não regulamentava, ela não detalhava, tá? E a partir de 2021, a gente tem sim já, né, a LGPD atuando fortemente, né, dentro das empresas e também, recentemente, inclusive esse mês, a gente já teve a primeira multa, né, aplicada pela ANPD. Né? Então, esse é o cenário que nós temos, é um cenário que a gente já vem trabalhando há muito tempo, porque o que a ANPD tem feito é só regulamentar alguns aspectos, não é? Mas agora ela está redondinha e completa, assim, em vários aspectos, tá? A gente ainda precisa regulamentar alguns aspectos que são importantes, mas que
como são muitos assuntos, a NPD está fazendo consulta pública, né? Eu mesmo já participei e já colaborei com consultas públicas, mas eles estão regulamentando vários aspectos, né? Inclusive agora com o impacto da inteligência artificial dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e transferência internacional de dados. Então, esse era um assunto que eu vou também entrar, que é muito importante, porque a gente fala tanto de inteligência artificial, e tem dois viés, né? A gente até brinca que a inteligência artificial por marketing, mas também tem a parte de proteção de dados, né? E isso é um tema que é muito legal ser discutido, porque hoje todo mundo está falando sobre lei de proteção de dados com inteligência artificial, né? Mas não sabe os riscos e como deve ser ajustado essas engrenagens. Vou também fazer essa pergunta já, tem calma. Me diz uma coisa, a gente fala DPO, mas o que é ser DPO nesse negócio? Na verdade, DPO é o termo usado pelo GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, europeia, né? O nosso nome aqui é encarregado de dados. Então, a LGPD, ela trata e menciona o encarregado de tratamento de dados. Quem é essa figura? É a figura que vai responder, tá, pela empresa no que diz respeito à privacidade e proteção de dados. Então, ele tem várias atribuições, inclusive uma delas é responder aos titulares dos dados, né, no prazo de 15 dias, né? Mas ele atua de uma forma para manter a adequação à LGPD. Não adianta a empresa se adequar se ela não der continuidade nas atualizações. Então, por exemplo, o DPO, ele atende aos titulares dos dados, ele é o contato entre a empresa e a NPD. Então, se houver qualquer reclamação de titular ou se houver qualquer incidente de segurança, é reportado, a NPD vai falar com o DPO. Ele não vai falar com o CEO, com o CTO, não. Ele se dirige ao encarregado de tratamento de dados, porque é a figura responsável, não é? E que a gente tem várias ferramentas aí que viabilizam o nosso trabalho, né? Então, o encarregado de dados, na verdade, é justamente esse profissional que vai tomar conta da empresa, vai mantê-la atualizada, vai manter adequado, ele vai ser responsável por responder aos titulares dos dados, ele também é responsável, por exemplo, pelos ajustes contratuais. Então, a gente analisa os contratos e inclui cláusulas de privacidade, ou discute e negocia cláusulas também, e quando não tem, a gente insere. E aí tem os aspectos, sabe? Tem o controlador e tem o operador, que são duas outras figuras também que foram colocadas, né, na LGPD. Então, e cada uma tem uma função e uma responsabilidade. Mas, no final das contas, quem tem a maior responsabilidade é o controlador dos dados pessoais, tá? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é que pode ser os pontos de falha para o processo não dar certo? Tá. Primeiro, você tem que ter uma boa adequação à LGPD, tá? Isso é fundamental. O cargo de DPO é uma coisa e a adequação da empresa à LGPD é outra. São dois mundos diferentes, tá? Eles se conectam. E o DPO, ele precisa de uma boa adequação da consultoria que fez a adequação. Quando a adequação é para inglês ver, você vai ter problema, tá? Então, a falha na adequação é terrível para a empresa, tá? Por quê? Não adianta você colocar uma política de privacidade
e ela não refletia a verdade, não refletia a realidade da empresa, né? Não adianta você pegar uma cláusula padrão e jogar em qualquer contrato. E também a gente tem que ter uma relação mais próxima com a empresa, mais próxima com a área de tecnologia. Então, eu sempre digo que a adequação é a peça fundamental, inclusive para uma boa atuação do DPO. Eu, particularmente, se eu entender que a empresa não fez uma boa adequação, eu prefiro declinar de um convite a ser DPO daquela empresa. Entendeu? Imagina. Então, é uma responsabilidade muito grande, até porque você responde legalmente, né? E a fonte das nossas informações, muitas delas passam pela adequação, tá? Então, você, por exemplo, você vai fazer um relatório de impacto, passa pela adequação, tá? Para você localizar quais são os dados pessoais, quais são os dados sensíveis, passa pela adequação. Essa multa que houve agora, ela foi super importante, tá? Porque a gente tem uma visão hoje, inclusive uma das penalizações foi justamente a falta da nomeação do encarregado de proteção, de tratamento de dados, né? Mas também falta de informações que obrigatoriamente deveriam ter sido fornecidas à fiscalização da ANPD e que a empresa não tinha. Então, é muito importante e é muito sério fazer uma boa adequação. Entendi. E como é que vocês conseguem monitorar e acompanhar todas essas mudanças de leis e, ir adequando aos riscos, né, da operação, né? Eu sempre acho o seguinte, que quando você faz bem feito, ou você se esforça, né, porque a gente sabe que nenhum sistema está 100% seguro, nenhuma empresa está 100% seguro. Hoje, a gente fala, por exemplo, a gente não fala mais se a empresa vai sofrer um ataque cibernético, um incidente de segurança. Hoje a gente fala quando. E aí eu adequo, eu trato, eu sou a DPO e eu sempre coloco a empresa como quando. Eu preparo a empresa para quando esse fato acontecer. Quando acontecer, quais são as medidas que a gente vai tomar? Né? Aonde estão os dados? Né? Quais são os sistemas que a empresa tem? Aonde é que está o backup? Então, tudo isso é fundamental na hora de um incidente, né? E aí a gente tem que monitorar. É verdade, a gente teve até um caso público, né, que é a Renner, a gente pode falar que isso não tem problema não, que saiu na mídia, né? E imagina como é que ficou a cabeça de um DPO, o cara de segurança, numa situação daquela, né? Parando a operação, né? Como tudo. Exatamente. Né? É um momento que eu acho que a gente tem que se preparar para isso, porque o DPO precisa estar presente, né? A área de TI, ela não vai... a gente precisa preparar a área de TI justamente para esse momento. Inclusive, uma coisa que eu faço e fica a dica é que as pessoas, o DPO e a equipe de TI sempre tenham algumas empresas, sabe, ali como uma carta na manga, tá? E dependendo do tipo do ataque, você vai procurar uma ou outra, porque numa hora dessa, a área de TI ela vai precisar de um apoio externo, porque ela não vai, dificilmente você vai conseguir detectar a invasão, até porque hoje em dia você está muito mais focado, que está dentro da TI, focado com o dia a dia, não é? Então, dificilmente você vê algumas vulnerabilidades, né? Ou algumas atualizações que você, de patch, que você deveria ter feito, que você não fez, porque você está rodando no dia a dia, não é?
Então, você precisa de um apoio, tá? Nesses momentos. Isso é importante, entendeu? Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Nesse processo como todo de falar que a empresa tem a lei de proteção de dados, a gente gera confiança e credibilidade para o mercado. Como é que os DPOs, os donos de empresa, conseguem vender isso para os clientes, para os parceiros, né? Porque muitas vezes, às vezes, entra na zona normal, né? Não, eu tenho aqui a lei de proteção de dados, mas tem algo diferente nesse processo que você pode dizer assim, isso aqui é uma grande chave do negócio. Não, veja, não adianta você dizer que está contemplado, está atualizado com a LGPD, você tem que provar isso, tá? E assim, claro que qualquer vazamento de dados hoje vai abalar consideravelmente a reputação e a imagem das empresas, tá? E o que é que a LGPD fez sabiamente para que todo mundo tivesse adequado à LGPD, né? Ela obrigou a todo mundo, tá? Aos controladores serem responsáveis por quem eles contratam. Então, todos os prestadores de serviço de uma empresa, eles têm que estar também adequados à LGPD. Então, a empresa se adequa, tá? Mas, se o contratado dela, certo, não se adequou e houve um vazamento, a responsabilidade é da controladora. Entendeu? Então, assim, o controlador, eu sou DPO tanto de operadores quanto de controladores, tá? E são riscos diferentes, são atividades, o olhar é diferente, a adequação ao contrato também é diferente, certo? E o que é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma fiscalização primeiro. A gente só contrata se a pessoa tiver adequada à LGPD. Ah, Carmina, mas como é que você vai saber? Bom, eu preciso do nome do DPO, ou seja o que for, eu preciso da política de privacidade deles, o site atualizado, entendeu? E o contrato. As cláusulas contratuais de LGPD, elas são super importantes. E de tempos em tempos, eu faço sim um due diligence com os fornecedores. Isso é muito importante, porque hoje a gente entra no site e tem lá o cookies e o cara aceita e não sabe, beleza. Mas ainda está errado, né? Porque tem uns cookies que é assim, eu aceito só, não é opt-in, opt-out, entendeu? E aí ele também não está adequado à LGPD. Imagino. Me diz uma coisa, você foi para o evento de segurança, você foi palestrante lá também. Me explica qual foi a sensação, o que tem de novidade vindo na área de segurança e também com essa pegada de lei de proteção de dados. Eu participo de vários eventos, né? Porque eu sou palestrante já há um certo tempo, né? Nessa minha caminhada aí. E foi assim, é muito bom. O Roldesec é um evento que é super importante. E ele é um evento que aborda toda a área de tecnologia com que você tem de mais atual, certo? Então, por exemplo, você tem tudo de novo sobre ataques, sobre defesa, sobre front-end, tudo que você puder imaginar, inteligência artificial. E dessa vez eu palestrei sobre inteligência artificial, né? Então, são 11 palcos, né? Eu palestrei no palco do Data Science e falei sobre a inteligência artificial, e o interessante é que no começo da conversa você falou sobre inteligência artificial e sobre os riscos, e, de fato, eu faço várias considerações, eu faço várias reflexões, né, inclusive sobre a regulamentação da IA,
tanto no Brasil quanto no mundo. Né? Então, a gente já tem aí a União Europeia, né, super preocupada, né, em relação a isso, já saíram já alguns posicionamentos, e aí a gente está vendo o mundo se movimentando também sobre IA, e IA faz parte também desse processo de privacidade e proteção de dados, né? E aí a gente envolve vários aspectos, inclusive também sobre direitos autorais, né? Que é outra, são várias vertentes que a IA está trazendo uma transformação e um impacto muito grande na sociedade. E aí a gente fala justamente sobre isso, né? Os riscos que a humanidade está correndo. Já tem gente aí futurista dizendo que a gente só tem mais 10 anos, 5, 10 anos, não é? Mas eu tenho certeza que isso seria um papo para outro momento, né? Com certeza. E vou te dizer mais, né? Nesse processo de inteligência artificial, cada vez mais ele começa a fazer leitura dos dados dos seus clientes. Muitas vezes vai lá e faz um levantamento dos meus clientes, bota inteligência, machine learning, vê a camada de segurança. Beleza, expurga os dados, mas como é que a lei de proteção de dados controla esses dados que foi gerado pela uma inteligência artificial? É totalmente diferente, né? Tem algo ainda que eu não consigo imaginar nesse processo. Na verdade, a gente tem essa conexão da IA com a privacidade e proteção de dados. A gente já tem vários problemas, né? Vários cases de mau uso da IA, né? Ela, dependendo da onde foi, da experiência, né? De como ela foi criada, em que dados ela foi alimentada, a gente sempre sabe que também tem muitos problemas de discriminação, preconceito, e isso também está lá na parte de privacidade e proteção de dados. Existe muita coleta, por exemplo, de dados da saúde. Então, porque a gente sabe que a IA teve um impacto e ela não é ruim, né? Ela tem um mau uso, mas ela também traz benefícios para a sociedade, né? Principalmente na área de saúde. Ela traz muita coisa, mas os impactos serão muito grandes e as pessoas ainda nem têm essa noção do quanto vai ser, a sociedade vai ser impactada como um todo. Demais. Eu estava conversando ontem com um amigo, eu fiz assim, vixe, como era difícil às vezes montar uma apresentação, olhar um texto rápido. Hoje é muito fácil. Você bota lá, criar uma apresentação com 10 slides falando disso, já entrega tudo. Aí tu bota lá no VB, cria o PowerPoint tranquilamente. Mas aí me preocupa, né? Porque de onde vem essa origem de dados, né? Será que eu posso ser processado por isso, né? E muitas vezes a gente vê as empresas, vou dar um ajustezinho aqui no meu contrato, bota aqui na inteligência artificial que ele vai me dar uma visão do meu contrato. E aí onde mora o perigo, né? No final da história, né? Eu acho que a gente tem que ter muito bom senso no uso da IA. Por exemplo, a gente já tem casos na área jurídica, né, de IA que pegou uma jurisprudência, ela inventou uma jurisprudência. Nos Estados Unidos, a gente também teve um caso de um advogado, e o advogado ainda perguntou a ela, você tem certeza? Ela disse, tenho. E botou o número, botou os dados, botou tudo de uma jurisprudência, que você sabe que é uma coisa que é um posicionamento, né, da instância maior, e era mentira, não existia. Meu Deus, eu vou dizer que vai ter outro bate-papo só para a gente falar sobre isso. A gente vai tomar café e vai botar todo mundo para discutir esse tema com a gente. Mas assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Trazer você com essa pegada muito de inteligência artificial, segurança, contratos, jurisprudência. Isso é muito legal.
Eu reparei também em alguns clientes que eles já estão fazendo algumas estruturas de segurança com lei de proteção de dados dentro do organograma de estrutura. Vou dar um exemplo. Tem empresas que estão botando a unidade de segurança em cima embaixo do presidente. A lei de proteção de dados, a unidade do DPOs, né, fica do lado dessa unidade de segurança ou dentro e todo mundo responde para essas unidades. Isso é um movimento do mercado no ambiente de empresarial ou não? Isso é algumas empresas que estão mudando e fazendo algumas adequações nas estruturas. Isso são empresas que ainda não entenderam o papel do DPO. Na verdade, o DPO, ele não pode... veja, o DPO é um auditor, tá? Ele não pode estar subordinado a nenhum departamento ou diretoria. Ele só se reporta ao board e a mais ninguém. Ao CEO, ao presidente da empresa, mas ele está ao lado do presidente, tá? Mas todos os outros estão abaixo, inclusive TI, inclusive jurídico. Tá? Por quê? Porque o DPO é que fiscaliza. É isso que eu ia falar. Né? Não, eu não livro a minha área, não. É tudo. Entendeu? Por quê? Porque você não pode se auditar. Então, você não vai ver. Entendeu? Não dá para você fazer isso. Então, você vê, já teve um caso, eu acho que foi na União Europeia, que uma empresa de telecomunicações foi multada porque o head de compliance deles foi nomeado como DPO. E aí haveria conflito de interesses. Porque você não vai dizer, eu errei. Você não se autofiscaliza, né? Então, o DPO, inclusive, isso é uma coisa que eu deixo muito claro em todos os meus, inclusive nos meus contratos. Eu só me reporto ao CEO da empresa. Muito legal. Me diz uma coisa, como é que o pessoal pode te contratar, te achar no mercado, né, para tirar dúvidas, até para fazer alguma solicitação de contrato, que eu sei que você trabalha com esse board, né, executivo, né, e até internacional. Como é que eles conseguem falar com você para poder fazer esse processo como um todo? Bom, meu escritório, que é o ICE Galamba Advogados, não é? A gente tem o nosso site, eu tenho as minhas redes sociais também, né? Eu tenho o meu LinkedIn, tenho o meu Instagram, e assim, estou à disposição, né? Você sabe que professor é danado, né? Professor adora tirar dúvida, fazer isso, fazer aquilo, então, contem comigo, tá? Eu vou botar aqui no vídeo colaborar. O contato dela, tá? Todas as redes sociais, tudo certinho. A gente não fala só de um setor, toda empresa ela tem que estar com a cultura de privacidade e proteção de dados. Não adianta você adequar a TI e não adequar o RH, ou não adequar o financeiro, tá? Todo mundo tem que estar alinhado. Isso é muito importante. Vou fazer outra pergunta. Nesse processo todo, hoje, tem muitos escritórios de advocacia que diz que vai ser de DPO, tudo. Como é que ele pode se adequar? Primeiro, ele tem que se adequar à lei de proteção de dados para depois ele poder ser um DPO, né? Um analista de segurança, de dados, desse processo, para poder auxiliar as outras empresas. Existe algum órgão regulamentador que regulamenta isso para depois liberar para os outros? Não. A prestação de serviço no país, ela é realizada de forma ampla, né? Claro que, por exemplo, se você for um advogado, você tem que seguir o código de ética da OAB, você tem que estar lá. Então, assim, você tem uma regulamentação do seu órgão profissional, tá? Mas não necessariamente. Tem empresas de consultoria também, mas todo mundo tem que estar adequado,
Essa é a regra do jogo, entendeu? E aí, se você adequou de forma equivocada, você vai responder pelos prejuízos que você causar à empresa. Entendi. Porque no começo era uma loucura, né? Todo mundo queria ser DPO, todos os advogados... Mas todo mundo ainda quer ser. Mas ser DPO, você tem que ter uma expertise em diversas áreas, tá entendendo? Porque a atividade, ela é multidisciplinar. Então, eu não posso só entender do jurídico. Eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que entender de compliance. Por exemplo, eu trabalho com e-commerce, eu trabalho com um grupo econômico que tem um e-commerce. Eu preciso saber Código de Defesa do Consumidor e ver todos os fluxos daquele processo de compra do consumidor e proteger aqueles dados. E aí a gente tem impacto na logística. E aí a gente tem que adequar a logística. Então, assim, são várias áreas com que a gente trabalha, tá? Então, TI é fundamental. Eu sempre digo que sem TI eu não sou ninguém, né? Porque eu acho que é super importante a atuação da TI junto, e são vários. São vários conhecimentos. Não, isso é muito legal. Carmina, muito obrigado, tá? A gente fez um bate-papo bem rapidinho. Mas o importante aqui, pessoal, é que a gente vai fazer uma série, eu vou conversar com ela para a gente falar sobre inteligência artificial, levantar outros pontos, porque é muito leviano meu chegar aqui, não, vamos falar de 1 hora sobre lei de proteção de dados e pronto. Mas não, tem muitos temas, tem muitas situações que a gente tem que falar, mostrar alguns exemplos, né, que está acontecendo. A Carmina vai fazer parte aqui comigo de alguns bate-papo aqui de lei de proteção de dados, né, para a gente poder cada vez mais fazer esse processo acontecer. Eu te agradeço demais esse minutinho, eu sei que você, o tempo é muito ouro, tá? Então, pessoal, por favor, curta aí, compartilhe, né, no YouTube e no Instagram, a gente vai deixar gravadinho aqui, então vai ser um bate-papo bem rapidinho, é como eu disse, bem rapidinho, porque essa série vai ser bem legal falando sobre segurança. E me sigam nas redes sociais. Vamos embora. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.